Okay, 1 Corinthians chapter 6, 1 Coríntios, capítulo 6, verses 9 to 11. versículos 9 até 11. 1 Coríntios, capítulo 6, de 9 até 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Today we are talking about sanctification. Hoje estamos a falar de santificação. And already we mentioned that there's three sides to sanctification. E nós já vimos que existem três lados da santificação. There is positional sanctification. Santificação posicional. That means that the moment we trust Jesus Christ as our Savior, we are saved. Significa no momento em que nós somos... nós colocamos a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo, nesse momento nós somos salvos. We are justified by faith. Nós somos justificados pela fé. And we are sanctified. E nós somos santificados. And positionally, we are now seen holy before God. Posicionalmente, agora nós somos vistos como santos diante de Deus. So that's positional Então sanctification. essa é a santificação posicional. But we don't feel holy. Mas nós não nos sentimos santos. We know that we struggle with sin. Nós sabemos que nós lutamos com o And so pecado. the Bible talks about practical sanctification. Então a Bíblia fala acerca da santificação prática. And that is how God changes our lives. Isso é a forma como Deus muda as nossas vidas. And we grow as a believer. E então nós crescemos como crentes. And as we grow as a believer, we sin less and we become more holy. À medida que crescemos como crentes, nós pecamos menos. E So crescemos em santidade também. So that is practical sanctification. Isso é a santificação prática. And then there is final E sanctification. depois sabemos que há a santificação final. On this side of eternity, we will never be perfect. Deste lado da eternidade nós nunca seremos perfeitos. Some people teach that it is possible to be perfect. Algumas pessoas ensinam que é possível ser perfeito. I remember many years ago, my brother went to a rally in Washington, D.C. Eu lembro há muitos anos atrás o meu irmão foi para uma atividade em Washington, D.C. And a man was there who looked at him and shook his hand and said, "I haven't sinned in 7 years." E um homem chegou até ele, apertou-lhe a mão e disse: "Eu já não peco há 7 anos." What do you think? O que vocês acham? My brother shook his hand and said, "God bless you," and just walked away. O meu irmão apertou-lhe a mão e disse: "Olha, Deus te abençoe", e foi-se embora. The Bible doesn't teach that it is possible to be perfect before we get to heaven. A Bíblia não ensina que nós podemos ser perfeitos até que cheguemos ao céu. It teaches progressive sanctification. A Bíblia ensina sobre santificação progressiva. We can be more holy and less sinful. Nós podemos ser mais santos e But menos pecadores, But we will pecaminosos. always struggle with sin. Mas nós sempre lutamos com o pecado. And so the Bible talks about final sanctification. Mas a Bíblia fala de santificação final. One day we will be in heaven. Um dia estaremos no céu And the work of God in sanctifying our lives will be complete. e o trabalho de Deus em santificar as nossas vidas então estará And He completo. will present us faultless before the Father in love. E Ele vai nos apresentar, Jesus vai nos apresentar diante do Pai sem qualquer falha ou So falta. the Bible talks about these three aspects, these three sides of sanctification. Então a Bíblia fala destes três lados da santificação. Then this morning we talked about how God sanctifies our lives. Então, nesta manhã nós falamos sobre como Deus santifica as nossas vidas.
It's the work of the Holy Spirit. O trabalho do Espírito Santo. The Spirit of God desires our sanctification. O Espírito de Deus deseja a nossa santificação. And the Spirit of God is doing so many things to see us sanctified. E o Espírito de Deus está a fazer tantas coisas para nos ver nesse processo de santificação. Sanctification is also the work of Christ. A santificação também é o trabalho de Cristo. He also wants to see us sanctified. Ele também nos quer ver santificados. He died to save us from sin. Ele morreu para nos salvar do pecado. And He lives to see us holy. E Ele vive para nos ver santos. And this morning we talked about how Christ sanctifies the believer. E essa manhã nós falamos sobre como Cristo santifica o crente. And the Father sanctifies, the Father desires our sanctification. Como o Pai deseja a nossa santificação. And so He prunes the believer. Então Ele poda o crente. The Father is like a farmer. O Pai é como um agricultor. And we are branches in a vine. E nós somos como que ramos numa videira. And Jesus Christ is that vine. E Jesus Cristo é essa videira. And in John 15, we are the branches that are in that vine. E em João 15 nós somos esses ramos que estão na videira. We draw our spiritual nutrients or life from the vine. Nós recebemos os nutrientes dessa videira. And so we need to draw upon Christ to grow. Então nós precisamos ser levados a Cristo, próximos de Cristo, para poder And crescer. as we grow, the Father will, as a farmer does, He will prune the branches. E à medida que nós crescemos, Deus, o Pai, o agricultor, Ele poda esses ramos. He wants to see a beautiful plant. Ele quer ver uma linda planta. Many years ago, when my wife and I first went to Poland, Alguns anos atrás, quando eu e minha esposa fomos pela primeira vez para a Polónia, there were, as often is the case, trees that line the streets. é muito comum ver árvores formadas em linha pelas ruas. And the trees looked beautiful. E essas árvores são lindas. Once a year, they would cut back the trees. Uma vez por ano, eles cortam essas árvores. And they would look very ugly. E elas ficam muito feias. And I used to think, why do these people cut so much of the branches off each year? E eu perguntei-me por que estas pessoas cortam tantos ramos, a cada ano. It didn't seem wise to me. Não parecia algo sábio. But as the seasons changed, the tree would grow. Mas à medida que as estações mudavam, essa árvore crescia And it would always look beautiful. e sempre ficava linda. That's a pruning of a tree. Isso é o processo da poda de And uma árvore. God the Father does that in our lives. E Deus, o Pai, faz isso nas nossas He vidas. wants us to be more beautiful. Ele quer que nós sejamos mais And bonitos. so He wants to get out of our lives things that don't help us to be beautiful. Então Ele tira das nossas vidas coisas que não nos ajudam nesse processo de ficarmos mais They may bonitos. not be sinful things, Às vezes não são coisas but pecaminosas, just things that don't help us grow in Christ. mas são coisas que não nos ajudam, simplesmente não nos ajudam a crescer em And Cristo. so the Father prunes the believers. Então o Pai, Ele poda os And He crentes, also disciplines the believer. mas Ele também disciplina os crentes. Every loving father will discipline his children. Todo pai amoroso vai disciplinar o seu filho. We don't discipline because we're angry. Nós não disciplinamos porque estamos zangados. We discipline because we want to see a different attitude, a different behavior. Nós disciplinamos porque queremos ver uma atitude diferente, um comportamento diferente. Because we know if a child's going to grow and have a good life, he or she needs to be trained. Porque nós sabemos que para uma criança crescer e ter uma boa vida, ela precisa ser treinada. And we need to learn things. Nós precisamos aprender coisas. And if we don't learn things, the Father will discipline. E se nós não aprendemos essas coisas, o Pai vai nos disciplinar. God does that for us. Deus faz isso por nós. And we shouldn't be sad when He disciplines us. Nós não deveríamos ficar tristes quando Ele nos disciplina. Discipline isn't easy. Disciplina não é fácil.
but it's for our good. mas é para o nosso bem. And the Father does it because He wants to see us holy. E o Pai faz isso conosco porque Ele quer nos ver santos. So God the Father, God the Son, God the Holy Spirit are involved in sanctification. Então, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo estão envolvidos na santificação. And then this morning we talked about the Word of God. Então, esta manhã nós falamos sobre a Palavra de Deus. It also is involved in our sanctification. Também está envolvido na nossa santificação. How can we be sanctified if we don't read and listen to the Word of God? Como é que nós poderemos ser santificados se nós não lemos e meditamos na Palavra de Deus? Psalm 119:11. Your word I hide in my heart that I will not sin against you. Salmo 119, versículo 11. Guardo no coração a tua palavra para eu não pecar contra ti. Why is it that the church today is so weak? Por que hoje em dia a igreja é tão fraca? Why is it that the church today is struggling so much with sin? Por que a igreja nos nossos dias luta tanto com o pecado? Why is the church so much like the world? Por que a igreja se parece tanto com o mundo? The church is supposed to be like Christ, A igreja supostamente deveria ser como Cristo, but often we're so much like the world. mas frequentemente é muito parecida, é mais parecida com o mundo. The answer is very simple. A resposta é muito simples. We are not in our generation hiding God's word in our heart. Na nossa geração, nós não estamos a guardar a palavra de Deus no nosso coração. If we don't want to sin against God, then we must focus on the word of God. Se nós queremos não pecar contra Deus, nós precisamos focar na palavra de Deus. It's like soap. É como um sabonete. The more you read it, the more it will clean your life. Quanto mais leres, mais vai limpar a tua vida. You don't have to understand everything. Não tens que entender tudo. Just read it. Apenas lê. Listen to it. Ouve. Memorize it. Memoriza. Understand it. Entende-a. These are things that are going to help us be more holy. Isto são coisas que nos vão ajudar a ser mais santos. It will influence our lives. Irá influenciar as nossas vidas. In Hebrews chapter 4 verse 12 we read the word of God is living and powerful. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, nós lemos que a palavra de Deus é viva e eficaz, Sharper than any two-edged sword. mais afiada do que duas espadas de dois gumes, And it touches the qualquer life. espada, It touches the life. e toca a vida, It can touch the heart. toca o coração It can change you. e pode mudar-te. And so we need to spend time in God's word. Então nós precisamos passar tempo com a palavra de Deus. So all those things we talked about this morning, Então todas estas coisas que nós falamos esta manhã, is there anything that the believer needs to do to be sanctified? existe alguma coisa que o crente precisa fazer para ser santificado? The answer is no. A resposta é não. But there are things we should keep in mind. Mas há algumas coisas que nós precisamos manter em mente. The Holy Spirit will sanctify us. O Espírito Santo vai nos santificar. Christ will sanctify us. He's all that we need. Cristo vai nos santificar, Ele é tudo o que nós precisamos. He sacrificed His life to see you saved and get you ready for heaven. Ele sacrificou a sua vida para te ver salvo e levar-te no caminho para o céu. He will finish the work He began in you on the day that He saved you. Ele vai terminar o trabalho que começou na tua vida no dia em que te salvou. But let's remember what salvation is. Mas vamos lembrar o que significa salvação. It is when we cry out to God, É quando nós clamamos a Deus. save me from my sins. Nós dizemos, salva-me dos meus It's a pecados. genuine desire to not live a life of sin. É um desejo genuíno de não viver uma vida de pecado. It's a desire to leave sin behind and live a holy life. É um desejo de deixar o pecado de lado e viver uma vida santa. But you have no power in yourself to see that desire happen. Mas tu não tens nenhum poder em ti mesmo para ver esse tipo de santidade acontecer. And so you cry out to God for salvation. E por isso tu clamas a Deus por salvação. Save me from myself. Salva-me de mim mesmo. Save me from sin. Salva-me do I pecado. don't want people to look at me and see sin.
Eu não quero que as pessoas olhem para mim e vejam pecado. I want them to see a beautiful character. Eu quero que elas vejam um caráter I bonito. want them to see me like Christ. Eu quero que elas me vejam parecido com Cristo. I just don't know how to do it. E eu não sei como fazer isso. Save me. Salva-me. Jesus Christ saves people from their sins. Jesus Cristo salva pessoas dos seus And pecados. so in salvation, there's not just forgiveness, but there is complete saving from sin. Então, na salvação, não existe apenas o perdão dos pecados, mas também a completa salvação do pecado. We need God's forgiveness, Nós precisamos do perdão de Deus, but our lives have been ruined by sin. mas as nossas vidas foram arruinadas pelo pecado. We need God to fix our lives. E nós precisamos que Deus conserte, arranje as nossas vidas. So He uses many things to fix our lives. Então Ele usa muitas coisas para consertar as nossas vidas. Now, if we genuinely want to be saved from sin, Se nós queremos genuinamente ser salvos do pecado, if that prayer we prayed was real, se aquela oração que nós fizemos foi real, and we have become a child of God, e se nós nos tornamos filhos de Deus, then obviously we're going to want to follow Jesus Christ. obviamente nós vamos querer seguir Jesus Cristo. Jesus says, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas seguem-me. If you are not following Jesus Christ, then you have a right to question whether you are genuinely saved. Se tu não estás a seguir Jesus Cristo, tu tens o direito de te perguntar, de te questionar se realmente és verdadeiramente genuíno. Of course, we're not good followers. É claro que nós não somos bons seguidores. We're like sheep. Nós somos como We ovelhas. wander away. Às vezes nós afastamos-nos. But Jesus Christ is a shepherd, Mas Jesus Cristo é um pastor. and He brings us back. E Ele traz-nos de volta. So, what are things that we can say about a believer's responsibility? Então, uma das coisas que nós podemos dizer acerca da responsabilidade do crente. What is practical sanctification? O que é a santificação prática? Well, it's not an attempt to improve the old nature. Não é uma tentativa de melhorar a velha natureza. God's plan is not to change the old nature to be better. O plano de Deus não é mudar a velha natureza para ela ser melhor. God's plan of salvation involves regeneration. O plano de Deus na salvação envolve regeneração. It involves a new life, Envolve uma vida nova, a new nature. uma nova natureza. And the Holy Spirit comes into our E o lives. Espírito Santo vem e entra nas nossas And the vidas. Holy Spirit uses the truth of God's Word to help us live a new life. E o Espírito Santo usa a verdade de Deus para nos ajudar a viver uma nova vida. In the New Testament, there was an assembly in Corinth, No Novo Testamento havia uma assembleia em and it Corinto was filled with people who were sinners. e estava cheia de pessoas que eram pecadoras. In Paul's day, there was another church in Ephesus, Nos dias de Paulo havia outra igreja em Éfeso. and they were people who once walked in darkness, but now they were walking in the light. E eram pessoas que haviam andado nas trevas, mas agora andavam na luz. A great change happened in the believers in those two assemblies. Uma grande mudança aconteceu na vida daquelas pessoas que completavam aquelas A assembleias. desire to be holy replaced their old desires. Desejo de serem santos substituiu os seus anteriores What desejos. caused this change? O que é que causou essa mudança? We read it already in 1 Corinthians chapter 6 and verse 11. Nós já lemos sobre isso em 1 Coríntios, no capítulo 6, o versículo 11. They had been washed, sanctified and justified, Eles foram lavados, santificados e justificados. all in the name of Jesus Christ. Tudo no nome de Jesus Cristo. People are unclean because of sin, As pessoas eram impuras por causa do pecado. and they need to be washed. E elas precisavam ser And lavadas. so there is a washing by the Word. Então há uma lavagem pela palavra. Ephesians 5:26 talks about being cleansed by the washing of the water by the Word.
Efésios 5:26 fala dessa lavagem pela palavra. The Word of God convicts people of sin, A palavra de Deus convence pessoas do pecado. but not all are convicted when they hear the Word of God. Mas nem todos ficam convencidos quando ouvem a palavra de The Deus. Spirit of God moves and He does the convicting of sin. O Espírito de Deus, ele move-se e ele leva ao He convencimento do opens pecado. our eyes to see that we are sinners Ele abre os nossos olhos para nós podermos ver que somos pecadores and we need to be saved from sin. e que precisamos ser salvos do pecado. He points us to Christ, Ele aponta-nos Cristo, who is the Savior, que é o Salvador. and we are converted. E aí nós somos convertidos. The regenerated man is then sanctified. Os homens regenerados, então, a partir daí, são santificados. He is set apart for God. São separados para He Deus. is separated to Him. São colocados de parte para Ele. This is the result of the work of God in salvation. Este é o resultado do trabalho de Deus And na it is the salvação. work of the Holy Spirit in É o sanctification. trabalho do Espírito Santo na This santificação. is illustrated in Genesis chapter 1. Isto é ilustrado em Gênesis no capítulo 1. God creates the world, Deus criou o mundo. but the world is in a chaotic condition. Mas o mundo está numa situação caótica. It is dark. Está escuro. And then the Spirit of God is seen hovering over the face of the E earth. então o Espírito de Deus é visto a mover sobre a face da terra. First, the Spirit of God moves, Primeiro o Espírito de Deus move-se. and then the Word of God is spoken. E então a palavra de Deus é falada. God said, "Let there be light," and light came. Deus diz, haja luz, e a luz surgiu. This is the same in salvation. Isto é o mesmo que acontece na salvação. Sin has ruined God's creation. O pecado arruinou a criação de Deus, He's ruined our lives. arruinou as nossas vidas. But the Spirit of God is moving, Mas o Espírito de Deus está a mover-se. and He moves in your life. E Ele move-se na tua He vida. opens your eyes to Ye- see that you need a Savior. Ele abre os teus olhos para te mostrar que tu precisas de um Salvador. He uses the Word of God to open our eyes, Ele usa a palavra de Deus, a palavra dele para abrir os nossos and we olhos. see the light, E nós vemos a luz. and we come to faith in Jesus E Christ. nós vimos a fé em Jesus The Cristo. Holy Spirit lives in every believer. O Espírito Santo habita em cada crente. The Holy Spirit is the power for the new life in Christ. O Espírito Santo é o poder para a nova vida em Cristo. And this is why there is a possibility of sanctification day by day. E esta é a razão pela qual é possível haver uma santificação diária, dia a dia. In 1 Peter chapter 1 verse 2, Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 2, Peter tells Christians to whom he writes that they are sanctified by the Spirit. Pedro diz àqueles a quem ele dirige esta carta que eles são santificados pelo Espírito. That's positional sanctification. Essa é a santificação posicional. And then in 1 Peter chapter 1, beginning in verse 15, E depois no versículo 15, ainda de 1 Pedro 1, Peter encourages them to be holy, Pedro encoraja esses crentes a serem santos, to represent Christ in this world, para representarem Cristo neste to mundo, be careful how you conduct yourself in this world. para serem cuidadosos da forma como se conduzem neste mundo. So he's thinking now of practical Então ele sanctification. agora está a falar sobre a santificação prática. Paul does the same thing. Paulo faz a mesma In coisa. 1 Thessalonians chapter 5, Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, in verses 23 and 24, nos versículos 23 e 24, he reminds the believers in Thessalonica that they are sanctified. ele lembra aqueles crentes lá em Tessalónica que eles foram santificados. And yet he prays that they may be sanctified practically. Contudo, ele ora para que eles na prática sejam santificados. Sanctification is God's work, A santificação é um trabalho de Deus. and God's going to complete that work. E Deus vai completar esse trabalho. But there are things that we should remember as we grow. Mas existem coisas
que nós precisamos lembrar à medida que crescemos. What practically should we remember? O que é que na prática nós deveríamos lembrar? In regards to the world, we should learn not to love the world. Relacionado com o mundo, nós devemos lembrar e guardar que não devemos amar o mundo. 1 John 2:15. 1 de João, capítulo 2, versículo 15. Do not love the world, Não ameis o mundo, nor the things that are in the world. nem as coisas que há no If mundo. anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. What is in the world? O que é que está no mundo? Verse 16. Versículo 16. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. A concupiscência, ou desejo forte da carne, dos olhos e a soberba da vida. These things are not of the Father. Estas coisas não são do Pai, They're of the world. são do mundo. And the world's passing away. E o mundo está a passar. And all the lust is passing away. E toda essa concupiscência, essa luxúria, esse desejo também vai passar. And so John says, don't love the world. Por isso João diz, não amem o mundo. This is something we need to learn. Isto é uma coisa que nós precisamos aprender. There are wonderful things in this world. Existem coisas maravilhosas neste mundo. But this world is filled with sin. Mas este mundo está cheio de pecado. And this world is all about the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. E o que há no mundo tem tudo a ver com a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba, o orgulho da vida. Our heart should not be going after the world. O nosso coração não deveria andar atrás das coisas do mundo. What should our heart go after? Pelo que o nosso coração deveria It andar should go atrás? after Christ. Deveria andar atrás de Cristo. We should be so in love with Him, we want to be with Him. Nós deveríamos estar tão apaixonados por Ele We want, desejamos sempre estar com we Ele, want to walk with Him. andar com We Ele, want to fellowship with Him. ter comunhão com We Ele. want to be with Him all the time. Querer estar com Ele a todo o tempo. That may not be possible because of our work schedules and school and things like that. Talvez não seja possível por causa das nossas agendas, escola, But trabalho, it is possible to have Him in your heart. mas é possível tê-lo no teu coração. When I come to Europe, I come without my wife. Quando eu venho para a Europa, eu venho sem a minha esposa. I wish my wife were here. Eu gostaria muito de tê-la aqui. I'm happy of technology where I can talk to my wife very often. Eu fico feliz por ter tecnologia que me permite falar com ela frequentemente. But I wish she was here. Mas eu gostaria muito de a ter aqui. As I go through my day, I think about her all the time. Na medida que eu vivo o meu dia, eu vou me lembrando dela. I can't get Cada her out of momento. my mind. Eu não consigo tirá-la da I minha can't mente. get her out of my heart. Eu não consigo tirá-la do meu I'm coração. in love with her. Eu estou apaixonado por And ela. I'm always thinking about her. E eu fico sempre a pensar nela. Even as I teach, I can think about her. Mesmo agora, enquanto eu estou a ensinar, eu posso pensar Wonder nela. what she's doing at this very moment. Fico a pensar o que é que ela estará a fazer exatamente neste momento. All throughout the day, we can think about Christ. Durante todo o dia, nós podemos pensar em Cristo. But unfortunately, we think a lot about this world. Mas infelizmente o que nós pensamos mais é sobre este mundo. We invest in this world. Nós investimos neste mundo. And if our investments disappear, we would be very depressed. E se os nossos investimentos desaparecem, nós ficamos muito deprimidos. We're building our own castles in this world. Nós estamos a criar, a construir os nossos próprios castelos neste And if mundo. they get burned down and our things disappear, we get depressed. Mas se eles são queimados e destruídos, então nós ficamos deprimidos. We're building contacts in this world. Nós estamos a estabelecer contactos neste mundo. And if something happens and the contacts disappear, we get depressed. E se alguma coisa acontece e esses contactos desaparecem, nós ficamos But why is deprimidos. that? Por que isso Because acontece? our heart is here in the world. Porque o nosso coração está aqui neste There's mundo. nothing wrong with making contacts. Não há nada de errado em fazer We live contactos. here, Nós vivemos but we're aqui, not from here. mas nós não somos A daqui. believer belongs to heaven. Crente pertence ao A céu. believer is just passing through this world. Crente está simplesmente a passar por This este world mundo. is not our home. Este mundo não é a nossa And casa. so we're not to learn to love a place that isn't our home.
Nós estamos a aprender a amar um lugar que não é a nossa casa. And why would we love this place? Por que nós haveríamos de amar It's este a lugar? sinful place. É um lugar A pecaminoso. place that once enslaved us Um lugar que já nos manteve escravos and took us far away from e God, que nos afastou de Deus, made us spiritually dead. que nos fez espiritualmente mortos. Thank God there is a salvation. Graças a Deus que há salvação. And He broke those chains of sin. E Ele quebrou essas cadeias do And pecado. He took us out of the world and placed us in Christ. E tirou-nos do mundo e colocou-nos em And so Cristo. now we belong to Him. We don't belong to this world. E agora nós pertencemos a Ele e não a And este so the mundo. believer needs to learn not to love this world. Por isso o crente precisa não amar este mundo. 2 Corinthians chapter 7 Segundo aos Coríntios, capítulo 7, and verse 1. versículo 1. Segundo aos Coríntios 7, 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Paul encourages the believer to cleanse themselves from the filthiness of the flesh. Paulo encoraja o crente a purificar-se de toda a impureza da carne. Without the Spirit of God, we can't do this. Sem o Espírito de Deus, nós não conseguimos But the fazer isso. Spirit of God is possessed by every believer. Mas o Espírito de Deus é posse de cada crente. The chains have been broken. As cadeias foram And quebradas. so it is possible to cleanse ourselves from the filthiness of the flesh. Então é possível nós nos purificarmos da impureza da carne. And the Spirit of God is there to work in us, to make this change. E o Espírito Santo de Deus está a trabalhar em nós para quebrar essas cadeias. But of course, we should not feed the flesh. Mas é claro, nós não devemos alimentar a carne. If you feed the flesh is going to dominate over your life. Se tu alimentares a carne vai dominar a tua vida. And you will not enjoy the Christian life. E já não vais conseguir ter prazer na vida If you cristã. feed the Spirit, that would be feeding on the Word of God, for example. Mas se tu alimentares o Espírito, significa alimentar com a palavra de Then Deus, the por new exemplo. nature is going to dominate over the old nature. A nova natureza vai dominar sobre a velha natureza. There will be struggles with sin, Irá haver na mesma lutas contra o pecado, but you'll grow. mas tu vais That crescer. new nature will grow. E a nova natureza vai crescer. And it will be more important than the old nature. E tornar-se-á muito mais importante do que a velha natureza. And it will give you new desires. E vai te dar novos desejos. And the desires of this world will slowly disappear. E os desejos deste mundo lentamente vão desaparecer. We are to turn our eyes to Jesus. Nós voltamos os nossos olhos para Jesus. And look at Him. E nós olhamos para The Ele. things of earth will slowly fade away. E as coisas do mundo, lentamente, progressivamente, vão diminuindo. Because while there are a lot of glorious things in this world, Porque ainda que haja coisas muito gloriosas neste mundo, they're very, very small compared to the glory of Christ. elas são muito pequenas, comparadas com a glória de Cristo. So practical sanctification means learning not to love this world. Então, santificação prática significa aprender a não amar este mundo. What about the flesh? Então, aí, acerca da carne. Romans chapter 13 Romanos, capítulo 13, and verse 14. versículo 14. Romanos, capítulo 13, versículo 14. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. What does this mean? O que é que isto quer dizer? Don't do anything that's going to arouse the desires of the flesh. Não façam nada que vá despertar, que vá suscitar os desejos da carne. So that you have a desire to fulfill the lusts of the flesh. De maneira que tu vais ter desejos de satisfazer essa vontade da carne. Now, I like milk chocolate. Eu gosto de chocolate de leite. But as I get older, I'm wishing I didn't like milk Mas chocolate. à medida que eu fui
crescendo, amadurecendo, eu comecei a desejar não gostar tanto de leite, de chocolate de leite. I'd like to lose weight. Eu gosto de perder peso, Can't lose weight if I eat my chocolate bars. mas eu não consigo perder peso se eu comer as minhas barras de chocolate. I have a desire to eat chocolate bars. Eu tenho o desejo de comer chocolate, But then when I eat them, I'm annoyed at myself because I ate a chocolate bar. mas quando eu como esse chocolate, eu chateio-me comigo mesmo porque eu comi o chocolate. I want one, but I don't want one. Eu quero chocolate, mas eu não quero chocolate. And it seems like I don't have the power to stop eating them. E é como se eu não tivesse força, poder para conseguir parar de comer. But what if I buy chocolate and put it in the house? E o que seria se eu comprasse chocolate e espalhasse pela casa? I do that. Eu faço isso. I do it for my children. Eu faço isso por causa dos meus filhos. My children, after all, should be able to enjoy chocolate. Os meus filhos, afinal de contas, eles podem gostar de ter prazer em comer chocolate. So I can buy European chocolate and put it in my bag and bring it home. Então eu compro o chocolate europeu, coloco na minha mala e eu levo para casa. I bring home 10 chocolate bars, Então eu levo 10 barras de chocolate and by the time I get home, there's 5 of them left. e quando eu chego a casa já só há 5. That's not bad. Isso não é mau. But what if I didn't buy any chocolate bars? Mas se eu não comprasse nenhuma barra de chocolate, Well, then I wouldn't be so tempted to eat them. eu não seria tão tentado a comê-las. And so it'd be better if I stayed away from chocolate. Então é muito melhor se eu me consigo manter longe do chocolate. That's hard when you're in Europe. É muito difícil quando se está na Europa. You see, in America, we think we have good chocolate. Sabem, lá na América nós achamos que temos bom chocolate. We really think that. Nós realmente But pensamos when you isso. come to Europe and you eat a chocolate bar, you realize Americans don't know how to make chocolate. Mas quando chegamos à Europa, nós percebemos que os americanos realmente não sabem fazer chocolate. Well, enough about chocolate. Bom, agora chega de chocolate. This verse tells us don't make provisions for the flesh. Este versículo diz: não façam provisões para a carne. If you, for example, watch movies that are going to tempt you with the lust of the flesh, Se vocês estão a ver filmes que sabem que vos vão tentar na concupiscência da carne, then you're going to desire the lust of the flesh. depois vão sentir desejos por esses prazeres da carne. And so this verse is saying, well, don't do those things. Então este versículo está a dizer: não façam essas coisas. Make no provisions for the flesh. Não façam provisão para a carne. Make a provision for the Spirit. Façam provisão para o Espírito. Feed the Spirit. Alimentem o Espírito. How do you do that? Como é que se Well, faz isso? you feed on the Word of God. Alimenta-te com a palavra de Deus. You enjoy fellowship with Christ. Vais ter comunhão com Cristo. You learn to talk to Him in prayer all day long. Vais aprender a falar com Ele em oração durante o dia inteiro. That helps us not to fulfill the lust of the flesh. Isso ajuda-nos a não satisfazer as concupiscências da carne. Daniel chapter 1 Daniel, capítulo 1, and verse 8. versículo 8. Daniel purposed in his heart that he would not defile himself. Daniel propôs no seu coração não se contaminar. We also need to make a decision in our heart. Nós também precisamos fazer decisões, resoluções firmes no nosso coração. Which way is your heart bent? Para que lado é que o teu coração tende? Is it bent towards the world or is it bent towards Christ? Ele tem tendência para o mundo ou tem tendência para Cristo? Is it bent towards sin or is it bent towards Christ? Ele tende para o pecado ou tende para Cristo? Daniel, his heart was bent towards God. Daniel, o coração dele tendia para Deus. And he decided, I'm not going to defile myself. E ele decidiu: eu não me vou contaminar. Now, was he perfect? Será que ele era perfeito? No. Não. The Bible doesn't tell us if he made any mistakes in eating some of the king's food. A Bíblia não nos diz se ele cometeu algum erro ao comer comida do rei. But he made a decision in his heart that he was going to go in God's direction. Mas ele fez uma decisão no seu coração, e essa decisão era ir na direção de Deus. David was a man after God's own heart. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Really? Sério? David committed adultery. Mas Davi cometeu adultério. David committed murder.
Davi cometeu assassinato. Is that sounding like a man after God's own heart? Isso soa a um homem segundo o coração de Deus. And yet that's what God says. Mas ainda assim é isso que Deus diz sobre ele. David's heart was bent towards God. O coração de Davi, ele tinha tendência, inclinação para Deus. He made mistakes. Ele cometeu And erros. some of them were very big mistakes. E alguns deles muito grandes. But his heart was bent towards God. Mas o coração dele tendia para Deus. He made a decision to go live for God. Ele fez uma decisão de viver para Deus. What decision have you made? Que decisão é que tu fizeste? Is your heart bent towards God or bent towards sin? O teu coração está inclinado para Deus ou para o pecado? 2 years ago, I was at a Korean camp. Há 2 anos atrás eu estava num campo coreano. And after one of my messages, I sat down and talked with a young Korean man. E uma das mensagens, depois After I de uma mensagem, eu estava a falar com um jovem coreano. And he was excited, E ele estava bem empolgado, but he was also a bit afraid. mas ao mesmo tempo ele estava com medo. And this is what he said. Isto foi o que ele He disse. said, when this camp is over, I'm running full speed in the direction of sin. Ele disse, quando este acampamento terminar, eu vou direitinho e rapidamente em direção ao pecado. His heart was bent towards sin. O coração dele estava inclinado para o pecado. He was excited. Ele estava entusiasmado, He was a little bit scared. mas ao mesmo tempo ele estava com medo. But his heart was bent in that direction. Mas o coração dele estava inclinado naquela direção. And that's the direction he went. E foi nessa direção que ele foi. This summer, 2 years later, I saw him again. Este verão, 2 anos mais tarde, eu vi-o de novo. And his life is now all tangled and trapped in sin. E a vida dele, ele está totalmente emaranhado e preso no pecado. I'm glad that he made a profession of faith this summer. Eu estou feliz que ele fez uma confissão, uma profissão de fé este verão, But his life is tangled and trapped in sin. mas a vida dele está enlaçada e emaranhada no pecado. He asked me for some advice. Ele pediu-me alguns conselhos I couldn't give him any answers. e eu não conseguia dar nenhumas respostas. Completely trapped in sin. Totalmente enlaçado no pecado. Told him that God is a deliverer. Eu disse-lhe que Deus é o libertador. And God is able to deliver his own Deus é capaz de libertar os seus, if he is a genuine believer. se eles forem verdadeiros crentes. Which way is your heart bent? Em que direção o teu coração para que direção se inclina? In 1 Peter chapter 1, Em 1 de Pedro, capítulo we've read this several times now, verses 13 to 16. 1, nós já lemos várias vezes este texto, dos versículos 13 até ao 16. So let's just read verses 15 and 16. Vamos ler apenas... Oh no, let's read the whole thing. Ok, vamos ler tudo. 1 de Pedro 1, 13 to 16. de 13 a 16. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. In your conduct be holy. Na vossa conduta, sede santos. This is making a decision. Isto é fazer uma decisão. I want to do the right thing. Eu quero fazer o que está certo. So I'm going in that direction. Por isso eu vou nessa direção. I don't want to be entrapped by sin. Eu não quero ficar na armadilha do pecado. So I'm going to close my eyes to sin and open my eyes to Christ. Então eu vou fechar os meus olhos para o pecado e abrir os meus olhos para Cristo. I'm not going to run in the direction of sin. Eu não vou correr na direção do I'm going to pecado. run in the opposite direction. Eu vou correr na direção oposta. I'm going to run in the direction of Christ. Eu vou correr na direção de Cristo. And I want to be like Him. E eu quero So ser when como I Ele. read the Word of God, I learn about Christ.
Então, quando eu leio a palavra de Deus, eu aprendo acerca de Cristo. How did he conduct himself? Como é que ele procedeu? Como é que ele se He comportou? made himself of no reputation. Ele fez-se a si mesmo alguém sem reputação. When he was mocked, he did not mock back. Quando ele foi ridicularizado, ele não ridicularizou. He was humble. Ele foi humilde. He was forgiving and gentle. Ele foi perdoador e foi And I want to be like gentil. that. E I want to be eu like that. quero ser assim. And so I'm going to go in that direction. Por isso eu quero ir nessa 1 direção. John 3:3. 1 João, capítulo 3, versículo 3. 1 João 3, 3. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. You want to be pure? Tu queres ser puro? If you want to be pure, then make that a focus in your life. Então faz disso um foco na tua vida. If you have the hope of being saved from sin. Se tu tens a esperança de ser salvo do pecado. Now, this isn't a hope like I hope it happens. Isto não é uma esperança assim no sentido, eu espero que isto aconteça. This is a sure hope. Esta é uma esperança segura, You certa. have put your trust in the Savior. Tu puseste a tua confiança no You Salvador. know He can save you from your sins. Tu sabes que Ele te pode salvar dos You teus pecados. know that you will be in heaven one day. Tu sabes que estarás no céu um dia. Isn't it great that one day we'll be in heaven? Não é algo maravilhoso, enorme, grandioso que saber que You know estarás no céu um at dia? His right hand are pleasures forevermore. Que à sua direita há prazeres para sempre. I don't know what those pleasures are, Eu ainda não sei quais são esses prazeres, but I know they're going to be better than the pleasures of earth. mas eu sei que serão melhores do que os prazeres da terra. There'll be no sin. Não haverá pecado. We will be able to enjoy life. Nós seremos capazes de desfrutar da vida. Right now it's hard to enjoy life Agora é difícil desfrutar da because vida, we're living in the land of the dead. porque vivemos na terra dos mortos, But we're going to the land of the living, mas nós vamos para a terra dos vivos, where there will be no more death. onde não haverá mais morte. Isn't that wonderful? Não é isso If you maravilhoso? put your trust in the Lord Jesus Christ, you're headed to the land of the living. Se colocas a tua confiança em Jesus Cristo, tu estás a ir em direção à terra dos vivos. So what should you do? Então o que é que tu deves fazer? Purify yourself, Purifica-te, just like He is pure. tal como Ele é puro. What if we announced that on Sunday, tomorrow, the speaker would be Jesus Christ? O que é que aconteceria se nós anunciássemos que amanhã, domingo, o palestrante seria Jesus Cristo? Would you say, oh, I'd like to come hear Him, but I don't know? Será que tu dirias, eu gostaria de vir aqui, mas eu não sei. Would you decide to wear, prepare yourself for that meeting? Tu decidirias começar a preparar-te para essa reunião? You're walking down the streets and there's some things that you shouldn't be looking at. You decide to turn away because you want to be prepared for tomorrow. Andando pela rua, certas coisas às quais tu não querias voltar os teus olhos e virarias noutra direção, de uma forma para te preparares para amanhã, para a reunião de amanhã. You go home and you have a chance to go to a party tonight. Tu voltas para casa e terias a oportunidade de ir a uma festa esta noite. You say, no, I got something else I need to do. Diria, não, eu tenho outras coisas para fazer. And what will you do for the rest of the day? O que é que faríamos no resto do dia? Read the Bible, pray, Ler a Bíblia, orar, figure out what you're going to say to Jesus tomorrow, tentar perceber, descobrir o que é que irias dizer a Jesus amanhã, purify your mind, purificar a tua mente, your heart, your life. o teu coração, a tua vida. This is what this verse is talking about. If you have this hope, purify yourself. É sobre isso que estes versículos estão a falar. Se tu tens esta esperança, então purifica-te. You want to be like Christ. Tu queres ser como Cristo. That's why we came to Him for salvation. É por isso que nós viemos a Ele para a salvação. Then there is 1 John chapter 2 E depois nós temos 1 João capítulo 2, and verse 29. versículo 29. 1 João 2, 29. Se sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. And so we practice righteousness. Então nós praticamos justiça. Do you like to practice righteousness or do you like to practice unrighteousness? Tu gostas de praticar a justiça ou a injustiça?
Do you like to deceive people or do you like to be honest with people? Tu gostas de enganar pessoas ou gostas de ser honesto com This pessoas? verse tells us that we should practice righteousness. Este versículo diz que nós devemos praticar a justiça. It should make sense. Acho que faz sentido. We cried out to God for salvation. Nós clamamos a Deus por salvação. Save me from a life of practicing sin. Salva-me de uma vida da prática, da vida da prática do I pecado. can't stop. Eu não consigo I parar. want to stop. Eu quero parar, I have no power to stop. mas eu não tenho força, poder para So parar. I'm coming to you. E é por isso que eu venho aqui. He breaks the chains. Ele quebra as cadeias. He chains us to himself. Ele muda-nos para Ele. He gives us the possibility of practicing righteousness. Ele dá-nos a possibilidade de praticar a justiça. So these are some of the things we can do in regards to the flesh. Então estas são algumas das coisas que nós podemos fazer relacionadas com a carne. What about the devil? E agora quanto ao diabo. What should our relationship be with the devil? Qual deveria ser a nossa relação com o diabo? James chapter 4 Tiago, capítulo 4, and verse 7. versículo 7. Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resist the devil, he will flee from you. Resiste ao diabo, e ele vai fugir de ti. It's hard to resist. É difícil resistir. When we are tempted, our desires are to do something wrong. Quando nós somos tentados, os nossos desejos são para fazermos alguma coisa errada. And we don't want to resist. E nós não queremos resistir. The milk chocolate bar is there on the table. A barra de chocolate leite está ali na mesa. And next to the milk chocolate bar is a bowl of pickle soup. E ao lado da barra de chocolate está uma taça com sopa de pepino. And I look at the pickle soup and I say, not interested. E eu olho para aquela taça de sopa de pepino e eu digo, não estou interessado. And I look and I smell the pickle soup and I say, not interested. E eu cheiro a taça da sopa de pepino e eu digo, eu não estou interessado. I look at the chocolate bar. E eu olho para a barra de chocolate leite. I wonder how it will taste. Eu fico a imaginar como é que será o When I sabor. was an English teacher, once a semester we would have a chocolate tasting contest. Quando eu fui professor de inglês, uma vez por semestre nós tínhamos um concurso de saborear chocolate. I would have a class about this size, Eu tinha uma classe mais ou menos deste and I would tamanho. tell everyone to bring in a different milk chocolate bar. E eu dizia para cada um da classe trazer um chocolate com sabor diferente. And we would put them all on the table. E nós colocávamos cada um na mesa And we would be blindfolded, e nós éramos vendados and we would taste each of the little chocolate bars to see which was the best chocolate in Europe. Então nós experimentávamos um pouco de cada chocolate para decidir ou sabermos qual era o melhor chocolate da Europa. And year after year, the answer was always the same. E ano após ano a resposta era sempre a mesma. And now I'm seeing a bowl of pickle soup and a chocolate bar on a table. Agora eu estou a ver aquela taça de sopa de pepino e a barra de chocolate na mesa. I have no interest in the bowl of soup. E eu não tenho interesse na taça de, But I da sopa. wonder how that chocolate bar is going to taste. Mas eu fico a pensar qual será o sabor da barra de chocolate. So I look at it Então eu fico a olhar para ela and I think, e eu penso. I wonder how it will taste in my mouth. Eu fico a imaginar o sabor dela na minha boca. And then I smell it. Depois eu vou e cheiro. I'm not going to eat it. Eu não vou comer, I'm just going to smell eu it. só vou cheirar. What do you think happens next? O que acham que acontece a seguir? But what if I'm in this room with the pickle soup and the chocolate bar, Mas o que acham que aconteceria se nesta sala a sopa de pepino e a I barra de walk chocolate, into the room and I see these two things? eu entrasse na sala e visse estas duas The coisas? pickle soup isn't interesting to me.
A sopa de pepino não é interessante para mim, but the chocolate is. mas o chocolate é. So I turn around and I walk out of the room. Eu volto, eu dou as costas e saio da sala. But that's not enough. Mas isso não é suficiente. I leave the house. Eu deixo a casa. I run away. Eu corro And then it's okay. e está tudo bem. I call my son up. E eu chamo o meu, eu te ligo para o meu Tell him filho. there's a chocolate bar in the room. Eu digo, olha, há lá um chocolate, uma barra de chocolate na sala. Go eat it before I get home. Olha, vai lá comer antes que eu chegue a casa. This verse tells us to flee, resist the devil, and the devil will flee from us. Este versículo diz para nós resistirmos ao diabo e ele fugirá de The nós. problem is we don't want to resist. O problema é que nós não queremos resistir. When temptation comes, we need to resist. Quando a tentação chega, nós precisamos resistir. What gives us the strength to resist? O que é que nos dá a força para resistir? We want to be faithful to Christ. Nós queremos ser fiéis a Cristo. We don't want to make him sad. Nós não queremos deixá-lo triste. We want to be like him, Nós queremos ser como Ele. and so we need to resist. Por isso nós precisamos resistir. And God can give us the strength to resist temptation. E Deus pode nos dar a força para resistir à tentação. And we need to run away. Ou então nós precisamos correr, fugir. Remember the story of Joseph. Lembram da história de José? Day after day, Potiphar's wife came and wanted him to sleep with him. Dia após dia, a mulher de Potifar pressionava José para ele se deitar com ela. So what did he do? E o que é que ele fez? He did everything he could not to be in the same place where Potiphar's wife was. Ele fez tudo o que podia para não ficar no mesmo lugar onde estivesse a mulher de Potifar. But one day they were in the same room together, Mas um dia eles estavam na mesma sala juntos and she grabbed him, e ela agarrou and he ran. e ele correu, fugiu. I'm sure that wasn't easy to do. Eu tenho certeza que não foi algo fácil para fazer, He ran. mas ele correu. That's what we need to do. É isso que nós precisamos fazer. Whatever the temptation is, the temptation to lie, Seja qual for a tentação para mentir, por to exemplo, deceive others, para enganar outras pessoas, to cheat the government, para enganar o governo. whatever the temptation is, we are to resist the devil and he will flee from us. Seja qual for a tentação, nós precisamos resistir o diabo e ele vai fugir de nós.